Olá, boa noite para você. O Ponto e Contraponto já está no ar. E hoje o assunto é uma iniciativa muito bacana desenvolvida pela Braskem. É o Projetos que Transformam, que vai selecionar iniciativas voltadas à economia circular em Alagoas e outros estados do país. As inscrições terminam no próximo dia 30. E quem vai falar um pouco mais sobre esse assunto é a Régia Mello, analista de relações institucionais da Braskem em Alagoas. Boa noite, Régia. Bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Estela. Obrigada pela oportunidade de falar sobre esse assunto. Régia, conta pra gente, o que é o Projetos que Transformam? Projetos que Transformam é o edital da Braskem. Estamos na segunda edição. A edição passada, que aconteceu em 2022, ele foi um sucesso. Tivemos 280 trabalhos inscritos. Destes 280, 15 foram selecionados no Brasil. Essa iniciativa é uma iniciativa que acontece nos 5 estados em que a Braskem tem suas atividades, Alagoas, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Então, cada estado desse teve 3 projetos selecionados. Esses projetos estão aí em andamento, e eles focam mudar a realidade realmente dessas comunidades, que ficam próximas às nossas fábricas. E a empresa era muito procurada por essas comunidades, é isso? Por isso que surgiu esse projeto? Exatamente. Sempre teve essa demanda, seja de que estado fosse. Então, a gente recebia muitas demandas de associações de bairro, de institutos. Então, a gente já sabia que existia essa necessidade de um aporte financeiro. Então, a gente se estruturou o ano passado. Contamos com o apoio da Prozas, que é uma empresa especializada em editais. Então, a gente contou para a Prozas o que a gente queria entregar para essas comunidades. A Prozas customizou, digamos assim, o edital, E o ano passado foi um sucesso, e por isso que a gente repetiu aí essa dobradinha esse ano e estamos com as inscrições abertas aí desde o dia 6. E o edital busca projetos voltados à educação, inovação, empreendedorismo e economia circular, Você poderia nos explicar o que é esse último ponto? A economia circular, Não é um tema muito comum, A gente não ouve falar muito. Mas, assim, trazendo para questões práticas, a economia circular, ela trabalha muito essas questões voltadas para reciclagem, para coleta seletiva também, então trabalha muito essa temática. Então, todos os projetos que tiverem essa pegada também de educação ambiental, de conscientização com relação à geração de resíduos, ele também está dentro desse pacote que pode se submeter os projetos com essa temática, Então, além da economia circular, como você colocou, questões voltadas para a educação, voltadas para empreendedorismo local. Essa era uma das demandas muito, muito fortes, assim, das nossas comunidades, empreender, fazer cursos profissionalizantes, por exemplo. Então, tudo que tiver dentro desse pacote está apto aí a ser inscrito, a ser submetido. Antes da gente falar da edição desse ano, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a edição passada, Quantas iniciativas foram selecionadas em 2022? 2022, 3 foram selecionadas, 3 foram as vencedoras aqui em Alagoas. Foram projetos com temáticas muito distintas, mas muito interessantes também. Um deles foi desenvolvido que inclusive já se encerrou agora no primeiro semestre, foi desenvolvido por uma associação de bairro que fica no Trapiche da Barra, ali nosso vizinho. E eles vieram com uma necessidade de capacitar jovens na área de informática. Então, a associação montou uma escolinha de informática, comprou computadores, pagou instrução, fez um curso aí de 3 meses, 3, 4 meses. E foi muito bem visto, A comunidade teve uma aceitação muito grande. E eles já se inscreveram, a gente já viu aí que eles já se inscreveram, inclusive, para esse ano novamente, porque não necessariamente precisa ser o mesmo projeto, mas pode ser uma continuidade, por exemplo. Eles podem avançar. Eles podem avançar. A ideia deles nessa segunda edição, de pleitear essa segunda edição é exatamente essa, é poder oferecer cursos mais avançados para essa comunidade que fez o curso básico de informática. Então, fica uma dica também, para quem tem interesse em fragmentar, eu tenho um projeto que andou até aqui, como é que eu faço para seguir com eles? Então, esse de informática, por exemplo, é um bom exemplo, a se trazer. Os outros 2, também muito bacanas, foram desenvolvidos por institutos, assim,
que já tenham uma vivência no território, que é o Instituto Manda Ver, que fica lá no Vergel do Lago, e também o Instituto Feminista Jared Viana, que faz um trabalho incrível também, com mulheres pretas egressas do sistema prisional. Então, olha assim, pelo perfil a gente já percebe que, teoricamente, essas mulheres teriam mais dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Então, no Fala Preta, que é o nome do projeto do Instituto Jared Viana, ele trabalha com esse público, ele trabalha a questão do empoderamento feminino, então as questões de diversidade também são bem trabalhadas nessa temática. E eles também capacitam essas mulheres no que eles chamam de moda afro-in, são modas, né, inspiradas aí em questões afro e indígenas. Então essas mulheres aprendem a fazer acessórios, enfim. Então já abre aí, né, um leque de oportunidades para elas poderem empreender de repente. E o Instituto Manda Ver também, em cima de demandas que a própria comunidade traz. Precisa, né? Que precisam, muito. né? Eles precisam muito. Então, eles trabalham muito a questão profissionalizante também, né? De ensinar um ofício. Então, o projeto deles está bombando. Eu sempre vejo nas redes sociais, eles, né, a gente acompanha também, então recebe relatório e tal. Eles têm lá curso de confeiteiro, cursos de design de sobrancelha, de manicure, tudo que em cima de escutas que foram feitas na comunidade, né? As pessoas pediam para fazer ter essas capacitações. Então, o Projetos que Transformam também está atuando nessa linha. E assim como o próprio nome diz, esses projetos têm que transformar as comunidades onde estão inseridas. Exatamente. O grande propósito desse edital é isso, é promover essa transformação, né? Existem outras iniciativas que a gente faz que tem um cunho mais assistencialista, por exemplo, tem outras iniciativas que têm um cunho mais educacional, mas essa do edital, ela vem com esse grande objetivo, assim, de transformar, de poder levar para essas comunidades que são mais vulneráveis, a possibilidade de mudar aquela realidade local, né? Promover o desenvolvimento local dessas comunidades. E esses projetos selecionados em Alagoas, eles já terminaram ou ainda continuam? Um deles já terminou, que foi o que eu comentei sobre a capacitação na área de informática. A Associação dos Moradores do Alto da Saudade já concluiu o projeto, mas o Fala Preta, que é o do Instituto Jared Viana, e o do Instituto Manda Ver estão aí de vento em polpa, ainda em andamento, e devem ter a sua conclusão aí em meados de agosto. Régia, e vocês acompanham a execução desses projetos, não é isso, de perto? E é visível a mudança que eles vêm trazendo nessas comunidades? A gente acompanha, sim, muito de perto, desde a execução até o final, que é a prestação de contas, que a gente chama, né? As associações precisam prestar contas daquilo que... E eu não falo só das questões financeiras, eu falo de resultados, de indicadores, de feedbacks da própria comunidade. Então, a gente está sempre muito próximo dessas instituições para acompanhar e para entender, né? Onde é que foi assertivo, onde é que na próxima edição, por exemplo, a gente pode melhorar. Então, esse acompanhamento ele é feito de forma constante. E como é para vocês, né? Como empresa, está ajudando a transformar essas comunidades? Bom, essa iniciativa ela está muito alinhada, né, com os nossos objetivos, assim, falando, né, das questões de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento local é um dos principais, então estamos inseridos dentro de comunidades, né? A gente está muito próximo das comunidades, a gente enxerga, né, e estando muito perto fisicamente, assim, essa realidade ela é muito gritante, assim. Então, não tem como não atuar nessa área, né? Então, a gente recebe a demanda, está alinhado com o que a gente tem de propósito para fazer, que é realmente melhorar aí a realidade dessas comunidades. E o edital é um dos caminhos. As inscrições para esse segundo edital já estão quase terminando, é isso mesmo? É isso mesmo. A princípio, termina no dia 30 de junho, né? Iniciou dia 6. E a gente ainda não tem indicação se vai ter uma prorrogação ou não, mas... Qualquer mudança, né, no cronograma vai estar atualizado no site do edital, mas a princípio até o dia 30. E qualquer pessoa pode se inscrever ou existem alguns critérios? Existem alguns pré-requisitos. Pessoa física, por exemplo, não pode se inscrever, precisa ser uma instituição, uma organização social sem fins lucrativos, né? Então, dentro dessas organizações estão os institutos, as associações de bairro, por exemplo. CNPJ precisa estar regular, está ok. E quanto à instituição, ela precisa ter, no mínimo, 1 ano de atividade no território, ela vai precisar comprovar de que ela já
existe, né, há mais de 12 meses aí desenvolvendo trabalhos. Essas instituições precisam desenvolver esses trabalhos em um dos 3 municípios daqui de Alagoas, que o edital está aberto, que é Maceió, Marechal Deodoro e Coqueiro Seco. Esses são os pré-requisitos básicos, assim, para você poder submeter a sua inscrição. E como é que funciona essa seleção? Como é que ela é feita? Então, tem um site, que é o www.editalbraskem2023.prosas.br. Nesse site vai ter todas as informações que os proponentes eles precisam. Desde ter acesso a uma capacitação que aconteceu a semana passada, que eu acho que é bacana de comentar. Quem perdeu o time da capacitação pode pegar o material que foi desenvolvido pela Prosas e que está lá no site já e tirar dúvidas, entender sobre o que é relevante ser colocado no edital, porque muitas vezes os proponentes eles sabem o que eles querem, mas eles têm alguma dificuldade em escrever, em colocar no papel isso. Então, esse foi o feedback que a gente também teve do ano passado, de dizer que essa etapa de capacitação foi muito relevante, aí a gente repetiu. Então, depois dessa etapa, eles vão ter até o dia 30 para poder submeter os seus projetos. A Prosas, ela é especialista nesse assunto de edital, então eles é quem fazem toda a seleção, desde a análise documental, a análise de aderência do projeto, se o projeto está conectado com aqueles temas que a gente comentou, educação, economia circular, desenvolvimento local, empreendedorismo. Se é relevante ou não. Se é relevante, né, ou não. Qual é o alcance desse projeto? Eu acho que isso é muito importante também. Quantas pessoas, né, vão estar envolvidas, quantos vão beneficiários, atingir. Né? A gente fala muito sobre essa questão do beneficiário, né? Onde é que estão essas pessoas? Elas estão nesses territórios? Quantas pessoas a gente vai beneficiar com esse projeto? Então, tem todo esses passos aí que precisam ser atendidos. E quando é que sai o resultado dessa seleção? Então, findando agora no dia 30 de junho. A inscrição vai até 30 de junho. A gente vai ficar 2 meses, né? É o tempo que a Prosas, mais ou menos 2 meses, é o tempo que a Prosas vai analisar todos os trabalhos, fazer a análise documental, tudo certinho. E em outubro é que sai o resultado. Então, dentro do cronograma, outubro sai o resultado, né, dos projetos que foram vencedores. Novembro, a gente tem uma segunda capacitação, essa já para os selecionados, que vai ensinar o proponente a questões de gestão financeira. Eles vão receber esse recurso ainda esse ano, então fazer a gestão desse recurso, fazer prestação de contas, porque a gente acompanha todos esses projetos durante o desenvolvimento deles. Então tem essa segunda capacitação em novembro e até dezembro a gente faz o pagamento integral aí do recurso que foi solicitado dentro do edital. Então existem 2 capacitações, né? Uma antes dessa seleção e uma após a seleção. Exatamente. A de antes é aquela que prepara, que a gente costuma dizer que é um diferencial desse edital, porque a gente não prepara o proponente para o edital da Braskem. A gente está preparando o proponente para estar apto a submeter projetos em editais, sejam eles, né, promovidos por outras instituições ou não. E a segunda, sim, já é mais direcionado para a gente poder fazer o acompanhamento de perto. E de quanto é esse aporte financeiro, né, para as empresas, para os projetos selecionados? Eles podem variar, Estela, eles podem chegar até R$50 mil. E quais são os critérios, né, que precisam ser seguidos pelos projetos selecionados? O primeiro é o que eu já comentei, falando sobre a questão da aderência aos temas. Então, a economia circular, né, aquilo que está voltado para coleta seletiva, reciclagem, educação ambiental, empreendedorismo local também. Então, precisa ter essa pegada com esses temas prioritários, educação. Então, tendo isso, o projeto também precisa ser desenvolvido no decorrer de 12 meses. Régia, ele precisa acontecer durante o ano todo, os 12 meses seguidos? Não. Né? A gente tem exemplos de projetos que tem lá uma carga horária para 6 meses, para 4 meses, mas ele necessariamente precisará ser desenvolvido no ano de 2024. Esse é um outro ponto importante. O CNPJ precisa estar ativo e ele precisa estar naqueles municípios aí de Maceió, Marechal Deodoro ou Coqueiro Seco. A ideia é fazer com que eles avancem, né? Porque vai ter essa capacitação, então eles vão estar melhorando ainda mais essa ideia do projeto deles. A ideia, um dos propósitos também do edital é esse, é de dar visibilidade. A gente sabe que muita coisa bacana acontece nessas comunidades. E às vezes não acontecem por falta de recurso mesmo, né? O recurso finda, o recurso não foi o suficiente.
E aí, com esse aporte financeiro, a gente dá visibilidade, né, a essas associações que já fazem um trabalho dentro das suas possibilidades, como eles podem fazer. Régia, antes da gente encerrar, a Braskem ela também promoveu outras 2 ações importantes, né, na área social, que foi o livro Biografias Colaborativas e o Plastitroque, né? Eu queria que você falasse resumidamente sobre cada um desses projetos. Tá. O Biografias ele foi lançado há muito pouco tempo, alguns dias. O lançamento aconteceu lá no edital. É uma coletânea, na verdade, da história de 5 mulheres incríveis, de lideranças, né, de mulheres que têm uma história muito, muito bacana para contar. Histórias inspiradoras? Inspiradoras, de muitas dificuldades, mas de muita persistência também. Então, a gente tem de liderança indígena, passando por artesã, por líder de marisqueiras. A gente tem uma líder, né, a Vanessa, que faz um trabalho também muito bacana no Vergel do Lago, que é líder aí da Copimares. Tem líder de cooperativas de material reciclável também. Então, assim, são histórias muito inspiradoras, né, de mulheres fortes que seguem aí na luta e empoderadas. Então, foi muito legal, assim, poder participar de contar a história dessas mulheres. Então, está sendo um prazer poder dividir aí ajudar a contar essa história, né, a levar para um público que certamente se inspira, né, e se reconhece também um pouco em cada uma dessas mulheres. Mulheres vencedoras e empoderadas, né, como você disse. Exatamente. E o Plastitroque? Conta pra gente. O Plastitroque, ele é um projeto também muito bacana dentro da temática de economia circular. É um projeto que a Braskem vem desenvolvendo aqui em Alagoas já há 5 anos. Ele começou aqui em Alagoas. Ele acaba sendo uma grande gincana, né, voltada para a coleta seletiva e para a arrecadação de plástico. Não é só um programa ambiental, ele não tem só essa pegada, ele tem a pegada social também. Uma vez que a gente desenvolve ele em escolas, a gente trabalha com o público, né, de escola, fazendo com que esse público mude o olhar dele sobre o resíduo, né? Muitas vezes o resíduo vai para um lugar que ele não deveria ir e a gente deixa de enxergar a nossa responsabilidade, né? A gente não separou ele como deveria, a gente não deu um destino adequado a ele, e o Plastitroque ele vem para isso. E movimenta a economia também, né, do local, da comunidade. Movimenta total, porque a gente criou uma moeda social no Plastitroque, então a comunidade leva os seus resíduos plásticos, a gente entrega uma moeda social para eles. E nos 2 dias do final da semana, né, um projeto que dura uma semana, a gente monta um mercadinho social nessa escola e as pessoas têm o direito de adquirir com a sua moeda, né, que foi trocada pelo plástico, o que é que eles querem levar para casa. Então, eles podem levar kits de higiene pessoal, eles podem levar kits escolares e eles podem levar também alimentos não perecíveis. Então, vai de acordo aí com a necessidade dessa comunidade. É um projeto econômico, social e ambiental, né? Exatamente. E o social, a gente fecha o ciclo entregando todo o resíduo que a Braskem recolhe com o Plastitroque, a gente direciona para cooperativas. Então, ainda tem essa pegada social, porque gera renda para essas famílias que também precisam. Muito bacana. Régia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, O Ponto e Contraponto. Imagina, obrigada pelo convite. E eu desejo todo sucesso no mundo para esse projeto aí que vem transformando tantas comunidades. Muito obrigada. Tá certo? Tá certo. Isso aí. E o Ponto e Contraponto fica por aqui. Gratidão pela sua companhia. Reveja essa e outras edições no nosso canal do YouTube TV Ponta Verde SBT. Tenha um ótimo finzinho de sábado e um excelente domingo. E até a próxima edição. Tchau, tchau.